Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós sabemos que esse mês de outubro é um mês dedicado às crianças, é comemorado de uma forma secular, não é um evento bíblico, é um evento secular. No dia 12 de outubro, o Dia da Criança. E desde o início do mês já começamos a ouvir as propagandas, as lojas fazendo seu marketing. Isso movimenta o comércio, isso gera emprego também, muitas vezes. Mas nós vamos aproveitar toda essa atmosfera que está sendo voltada para a criança, para nós refletirmos do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da Palavra de Deus, o que é que o Senhor quer nos dizer a respeito das crianças. Nós sabemos que a criança, ela alegra uma casa, não é verdade? Uma casa que tem criança sempre é uma casa alegre. Ela renova a vida dos adultos, dos idosos que às vezes já estão mais cansados, às vezes deprimidos. Uma criança vem com a sua alegria, dá um abraço, dá um beijo no avô, na avó. Aquilo restaura a alma daquele idoso. Então a criança é uma bênção realmente para toda a família. E para Deus a criança também. A criança é muito importante. Então vamos tentar olhar a criança com o olhar do Senhor e procurar ver na sua palavra quais são as recomendações que Ele nos dá com relação à criação de filhos, com relação à nossa manifestação de amor para com a nossa criança, também os momentos necessários de ensino, de correção. Tudo isso está na palavra de Deus, porque Deus se preocupa muito com a criança. E uma das frases muito conhecidas de todos nós é quando Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas. Ele não estava preocupado com o barulho que elas estavam fazendo, se estavam correndo ao redor dele, se estavam tentando falar todos de uma vez só. Ele queria que as crianças fossem a ele. Então Jesus ama, sempre amou e ama muito as crianças e tem um grande plano para as crianças. Eu acredito que aquelas parábolas todas que Jesus contou para o seu povo, quando aqui ele esteve na terra, ele também tinha algumas histórias que ele queria contar diretamente para as crianças. E eu, no meu canal do YouTube, Vera Reflexões, Espaço Reflexões, tenho várias histórias que eu contei na linguagem infantil para a sua criança. No podcast também, Vera Reflexões, você vai encontrar algumas histórias baseadas nas parábolas de Jesus, mas com a linguagem adequada para a sua criança, o seu pequenino, para que eles comecem a entender essa linguagem da Bíblia, essa linguagem do Senhor, e cresçam já com esse desejo de conhecer a palavra de Deus. Veja o que é que o Espírito Santo deixou registrado em João 16, 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece aquela dor, ela esquece aquele momento, muitas vezes, de angústia, de ansiedade, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino, uma criança, o seu filho. E quem é mãe sabe realmente o que é que significam essas palavras. Porque a mãe experimenta essa dor de uma forma física. Experimenta uma ansiedade, a expectativa do momento do nascimento. Mas logo depois que tudo isso passa, vem a alegria no coração de ser mãe. E ela esquece, inclusive, imediatamente, aquele momento doloroso. O pai também passa por todo esse processo. Ele não experimenta esta dor física, mas ele também sente no fundo do seu coração
a alegria de ser pai, a alegria de ter gerado uma criança, a alegria de ter compartilhado, de estar ali presente também no parto da sua esposa, dando força para ela, para que toda aquela dor, toda aquela expectativa, aquela ansiedade, ela se mantenha calma, controlada. Então, o pai também tem uma grande participação. E hoje, a participação dos pais é muito maior do que antigamente, porque os pais hoje vão à sala de parto e seguram a mão da sua esposa. Muitos fazem isso. Então, é um momento de grande alegria, tanto para o pai como para a mãe. Agora, se nós, como pais, sentimos esta alegria porque estamos dando à luz a um filho, imagine o Pai Celestial. Eu creio que o Pai Celestial também está vibrando com todo este momento. Porque lá em Gênesis, ele diz o seguinte, em Gênesis 1, verso 27 e 28. Veja qual foi a ordem que foi dada ao primeiro casal criado lá no Jardim do Éden. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou a eles e lhes disse: sejam férteis e se multipliquem. Então, esta palavra está sendo cumprida na hora do nascimento de uma criança, na hora do nascimento da sua criança. Essa palavra se cumpriu na sua vida, na vida do seu esposo, na vida do seu cônjuge. Então Deus com certeza está também vibrando quando uma criança vem ao mundo, quando a mulher dá à luz a uma criança, quando o pai se emociona e participa de todo aquele evento. Mas a partir daí, quando a criança vem ao mundo, vem também um grande desafio: como criar esta criança? Em um mundo tão conturbado como temos vivido, em um mundo muito violento, onde os valores estão invertidos, como criar esta criança? Com certeza nós precisamos ministrar muito amor, porque o amor gera no outro coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Uma criança que recebe amor dos seus pais, ela firma um laço tão firme com os seus pais, que ela é muito mais obediente. Ela é uma criança muito mais amorosa, muito mais dedicada, responsável, porque ela vê no seu pai essas referências. Então, esse grande desafio que todo pai tem quando gera uma criança deve ser iniciado com a ministração de muito amor. Mas o Senhor também nos alerta que nós devemos estar muito atentos às ações, às atitudes da criança, porque assim como nós, ela também veio de uma natureza de pecado, já nasceu com ela. Mas se seus pais estão neste caminho do Senhor, eles vão também levar esta palavra à sua criança. Ela vai contribuir também para que ela conheça Jesus, que ela ande nos seus caminhos, e ela vai sendo também redimida. Ela vai sendo também purificada de todo esse pecado que nós já recebemos quando nascemos. Porque assim tem acontecido conosco, que somos pais cristãos. Então, no livro de Provérbios, tem algumas passagens que eu acho que todo pai deve estar atento, porque fala muito da correção, fala muito dessa natureza de pecado que a criança já traz com ela e que, através dessa natureza de pecado, ela vai ter atitudes que precisam ser corrigidas, ela tem que tomar consciência do que é certo e do que é errado. Então, nós vamos aqui ler algumas passagens em Provérbios que falam exatamente
dessa atitude que os pais têm que ter nesse grande desafio que é criar, orientar e encaminhar aquela criança nos caminhos do Senhor, ficando sempre atento qual é o propósito de Deus para o meu filho, qual é o propósito de Deus para que esta criança, quando chegue na fase adulta, ela esteja, assim, cumprindo a palavra de Deus que está sobre ela. Porque todos nós temos uma palavra sobre nós. E quanto mais cedo nós descobrimos isso, melhor vai ser a nossa caminhada, mais frutífera vai ser. Então, em Provérbios 20, 11, nós lemos o seguinte: até a criança mostra o que é por suas ações. A criança, pelas suas ações, ela mostra se é uma criança mais rebelde, ou se é uma criança mais amorosa, se é uma criança mais atenta, mais obediente, ou se é uma criança que está sendo sempre tendo atitudes para agredir o outro. Então, por suas ações, a criança mostra o que é. E pelo seu procedimento, nós vamos ter a revelação desta criança. Então, observe o procedimento do seu filho. Pelo procedimento, nós temos a capacidade de ver se é uma criança pura, se é uma criança justa, ou se ela está sendo contaminada por outros tipos de espíritos. Então, Provérbios 20, 11 deve ser uma leitura constante para todos os pais, para sempre estarem atentos. Em Provérbios 22, 6, nós temos a seguinte orientação: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará desses objetivos. O objetivo de pais cristãos é procurar perceber na vida do seu filho, daquela criança, qual é o propósito que Deus tem para ela. Qual é a tendência que ela tem na área profissional, se ela tem alguma vocação para o ministério, se ela se interessa pela palavra de Deus. Então, os pais devem instruir a sua criança segundo esses objetivos. Os pais devem buscar de Deus qual é o objetivo de Deus para aquela criança e tentar orientar e encaminhar a sua criança. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Essa natureza de pecado que há em nós, que até como adultos, muitas vezes somos insensatos, está também presente na criança. Então, a insensatez está ligada ao coração da criança, porque também não há ainda uma maturidade para ela discernir o que é sensato, o que é insensato. Então, muitas vezes, você tem que disciplinar a sua criança. Não deixe passar este momento se você perceber que o proceder da sua criança está levando ela a um lugar que não é aprovado por Deus. Está levando ela a ter ações, reações, atitudes que não são aprovadas por Deus. Use a disciplina, porque isso é um ato de amor. Vai ajudar ela a crescer em caminhos retos. Provérbios 23, 13, 14, nós lemos o seguinte: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ou seja, não fique com pena de não disciplinar a sua criança, não, porque ela não vai morrer, não. Ela vai aprender o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, a disciplina deve vir primeiro através da palavra, a disciplina verbal, mas se a criança está resistente, se a criança não está acolhendo a sua disciplina verbal, você tem que usar outros métodos mais eficazes, até para ela sentir a dor física e ela se lembrar, quando fizer determinada coisa que você não aprovou,
Ela vai se lembrar da dor que ela passou, a dor física que ela passou, que ela ainda não tem a capacidade, a maturidade para entender certas coisas. Então, a criança, ela vai fazer sempre uma ligação com uma disciplina mais rigorosa. Mas não deixe de disciplinar o seu filho, porque ele não morrerá pela sua disciplina, ele vai ser abençoado pela sua disciplina. Inclusive, nesse verso, é dito que quando nós castigamos a criança com a vara, seria uma forma que traria mais dor para ela no seu próprio corpo físico, você vai livrar ela da sepultura. Porque aquela criança que não recebe uma disciplina nesse momento da sua vida, vai crescer como um adulto indisciplinado, desobediente, intolerante. E vai ser muito mais difícil depois esse adulto mudar de caminho. Então, a vara aqui, essa palavra que está sendo usada, que às vezes assusta, né, quem lê, é no sentido de você dar uma disciplina a seu filho, não deixar que ele faça o que ele quer. Em Provérbios 29:15, nós lemos que essa disciplina que nós damos dá sabedoria à criança. A criança é muito perspicaz, ela aprende rápido, ela percebe rápido as coisas. Ela sabe quando você está olhando para ela com um olhar de reprovação, quando você está olhando para ela porque você aprovou o que ela está fazendo, então ela vê amor no seu olhar. A criança é muito perceptiva. Então, essa disciplina vai trazer sabedoria para a sua criança. Porque a criança que é entregue a si mesma, sem qualquer disciplina, ela vai envergonhar o seu pai, a sua mãe. Ela vai fazer coisas em público que não vai agradar, que vai trazer vergonha àqueles que estão com ela. Então, a disciplina, a correção é um ato de amor e são instruções aqui em Provérbios que o Espírito Santo deixou registrado para que todo pai entenda que é necessário disciplinar e corrigir os seus filhos. Eles vão agradecer no futuro, não tenha dúvida. Agora, além da disciplina, nós sabemos que a criança precisa receber dos seus pais muito amor, muito carinho. É preciso que os pais tenham uma boa comunicação com os seus filhos. É preciso que os pais sejam exemplos, segundo a palavra de Deus, para os seus filhos. Ela vai lhe olhar. A criança olha para os pais e tenta copiar o comportamento dos pais, as atitudes dos pais, a forma de agir, a forma de pensar. É impressionante. Tem crianças que se identificam tanto com os pais, que se identificam até com a profissão dos pais e querem seguir a mesma profissão. Mas o importante é que os pais tenham essa consciência, eles têm que separar um tempo também para estar com seu filho. Eles têm que separar um tempo para brincar, sentar no chão e brincar com seu filho, acompanhar seu filho nos tempos de lazer, não deixar simplesmente eles irem com o vizinho ou com o tio. É importante que os pais participem também desses momentos de lazer. Joguem bola juntos, joguem joguinhos educativos, que hoje tem muitos, juntos. Então, os pais precisam separar um tempo para suas crianças. E essa presença de um bom pai que tem uma referência cristã na vida de uma criança
é o maior investimento que um pai pode fazer, não tenha dúvida. Você vai fazer um investimento muito melhor do que qualquer ação que você compre, qualquer renda fixa que você aplique, porque você está aí investindo no futuro da sua criança e está investindo na sua tranquilidade. Quando você olhar para ela como um adulto e você veja o fruto que ela está dando. Um adulto que tem consideração pelo idoso, que tem consideração pelos pobres, que tem o prazer de ajudar o outro, que sabe ministrar amor, porque ela foi ministrada com amor. Um adulto que tem responsabilidades, um adulto que é um bom chefe de família, é um bom profissional na empresa que trabalha. Então, esse investimento que você faz na vida da sua criança, separando este tempo, não deixando ela entregue ao celular, para passar o dia inteiro no celular ou o dia inteiro na televisão, mas ela precisa da sua companhia, ela precisa se sentir amada por você. E ela vai crescer como um adulto bem estruturado, que também, quando constituir a sua família, vai de novo repetir essa mesma receita. Então o mundo será muito melhor, você não acha? Não será tão caótico como nós estamos vivendo hoje, com muita separação, muita desagregação familiar. Então fique atento às suas atitudes, às suas ações, à sua postura diante do seu filho. Então, para concluirmos, eu poderia dizer que eu tenho uma família bem estruturada. Eu e meu marido recebemos esta bênção de ministrar muito amor, muito carinho, de estar muito presentes na vida deles, de estar sempre participando com eles das atividades. E hoje nós olhamos para eles já com famílias constituídas. E nós vemos o quanto foi benéfico a nossa atitude, o quanto foi construtiva a nossa atitude, porque hoje eles agem da mesma forma com os seus filhos. E todos têm uma família bem estruturada. Naturalmente que não existe família perfeita, mas existe aquele caminho que é o caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós seguimos esse caminho, as nossas imperfeições, as nossas debilidades são cuidadas pelo Senhor e vai nos disciplinando também, porque o Senhor também nos disciplina, nós somos seus filhos. Ele também nos disciplina, mas ele também ministra muito amor ao nosso coração. Então não tem nada mais precioso do que ter uma família bem estruturada, tendo como fundamento, a fundação dessa família, os princípios cristãos. E vendo os nossos pequenos crescerem com o caráter de Cristo. E assim, eles poderem influenciar a sociedade, eles poderem melhorar toda a terra, influenciando aqueles que estão no seu ciclo de amizade, aqueles que estão ao seu redor. E como disse Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Jesus disse que quem não for como uma criança não entra no reino dos céus, porque precisamos ser obedientes ao nosso Pai, precisamos andar nos seus caminhos, ficar atentos às suas instruções. E assim nós teremos acesso a este reino de amor, o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa mensagem eu deixo neste domingo para você que é pai, tentando fazer você enxergar
a beleza da família, tentando você enxergar a beleza dos caminhos do Senhor para ter uma família estruturada e ter filhos que no futuro vão dar bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe essa mensagem e no próximo domingo nos encontraremos. Até lá!